Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 19 do livro de Jó. É... O livro de Jó, na verdade, ele nos ensina, né, a nos posicionar na dor, né? Porque a gente aprende muita coisa na Bíblia, né? A gente aprende que Deus é bom, a gente aprende que Deus faz coisas extraordinárias, a gente aprende que Deus é tremendo, a gente aprende muita coisa, né? Só que o livro de Jó é um livro especial para nos ensinar a lidar com a dor, nos ensinar a lidar com a perda. Então é um livro muito importante, assim, para a gente aprender a lidar com as coisas ruins que acontecem na vida de quem não merece aquilo, né? Aos nossos olhos não merece aquilo, né? A paz, Paty, que não merece aquilo. Então esse livro é muito importante, é um livro que nos ensina a lidar com a dor e como que a gente tem que se posicionar diante da dor, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que ser diante da dor, né? O livro de Jó também, né, é um questionamento sobre quem é Deus. Então são várias pessoas tentando explicar Deus pra gente, né? Nós somos o leitor, então a gente tá lendo o livro de Jó e eles estão tentando explicar quem é Deus, né? Só que a gente vê que eles explicam errado, né? Quem vai se aproximando mais de quem é Deus é Jó. À medida que ele vai refletindo sobre o sofrimento dele, ele vai entendendo mais, vai aprendendo mais e vai conseguindo se aproximar. Ele vai elevando, né? No entendimento dele, vai sendo elevado, conforme Jó vai refletindo sobre o sofrimento dele. Porém, o livro de Jó, eles tinham qual pensamento no início, ao que a gente entende por todo o discurso, né? Que Deus ama só o bom. Deus odeia o ímpio, Deus odeia quem é pecador. E a gente sabe, né, por todo o conteúdo da Bíblia, né, pela revelação em Jesus Cristo, que Deus ama o ímpio. Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado, Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. E o livro de Jó, eles achavam que Deus odiava o pecador, Deus não amava o pecador. Então eles achavam que era um Deus só de justiça, só de retribuição. Não é um Deus de amor, igual nós conhecemos que Deus é amor e é justiça. Então Deus tem um amor pelo ímpio, né? Deus quer salvar o ímpio, né? O interesse de Deus, né? Porque no livro de Jó eles pensam o quê? Que o intuito de Deus é condenar. Então eles achavam assim, o intuito de Deus é condenar, o intuito de Deus é julgar. Então esse é o intuito maior de Deus. Deus vai julgar, vai haver um julgamento, né? Porém, até o julgamento, o intuito de Deus é salvar. Então, o intuito de Deus não é julgar, não é condenar. Agora, o intuito de Deus é salvar. Por isso que existe a Bíblia, por isso que foi nos dado, né, o serviço, né, a ordem por Jesus Cristo de pregar o Evangelho. Porque o que Deus quer, o que Deus se preocupa agora é com a salvação. Deus não se preocupa em condenar ninguém agora. Deus se preocupa em salvar. Então, Deus quer salvar, né? Mas é claro que vai haver depois um julgamento, vai haver uma condenação. Para quem não ouviu, não acreditou na salvação, vai haver uma condenação. Para quem ignorou a salvação, vai haver essa condenação. Mas o livro de Jó achava que não, que Deus era só Deus de condenação. Era um Deus que não era um Deus de amor, né? Era um Deus de retribuição. Então, se você é bom, você merece o bem. Se você é mau, você merece o mal. Então, era um livro que Deus não tinha amor pela criatura. Deus não amava a criatura, porque Deus não amava o ímpio. Então Deus só amava quem era bom, e quem era ímpio Deus não amava. Então eles entendiam isso no livro de Jó. O que a gente sabe que não é verdade, mas eles não tinham esse entendimento, né? E Deus vai se revelando ao livro de Jó. E eles entendiam que era um Deus de retribuição. Então se é bom, merece o bem. Se você é mau, merece o mal. Então a gente lembra que no começo, os amigos de Jó tentam, né, de uma forma um pouco mais branda, entre aspas, falar com Jó, orientar Jó, né, de que Jó é um pecador. Então eles querem convencer Jó de que Jó é um pecador. No início eles começam isso de uma forma mais mansa, mais calma, né, entre aspas. Ainda ficam ofendendo e julgando Jó, mas é de uma forma mais calma. Eles tentam falar com uma forma que tente expressar um pouco de amor. Então eles falam, Jó, entende, você é um pecador. Então eles ficam tentando convencer Jó de que Jó é um pecador. Eles ficam tentando abrir os olhos de Jó para que Jó veja que ele é um pecador. No início do livro é isso, né?
E eles falam, Jó, você precisa reconhecer que você é um pecador, porque se você reconhecer, se você se voltar a Deus, Deus vai te tirar dessa situação. Mas o conflito é isso, né? Porque Jó não é um ímpio, Jó não é um pecador, e Jó ora e fala com Deus, mas Deus não tira ele da situação. E os amigos dele entendiam que quando você ora para Deus e fala com Deus, Deus é um gênio da lâmpada, e de repente o negócio muda. Como o negócio não mudava para Jó, ele estava orando errado. Já que não havia mudança na vida de Jó, Jó está orando errado. Então eles começam a querer ensinar Jó como orar. Então vai passando um tempo no livro de Jó, eles começam a ensinar isso. Ah, Jó, você diz que você conhece a Deus, você fala com Deus, então você está falando errado. Porque se não está acontecendo, se não está mudando nada na tua vida, então você está fazendo errado. E eles começam a ensinar Jó. Só que a gente sabe, né, que eles estão ensinando errado. Olha o perigo, né? Muitas vezes a gente chega falando em nome de Deus, fala que está falando em nome de Deus, ensinando sobre Deus errado. E é o que os amigos de Jó fazem. Eles começam a falar sobre Deus e ensinar sobre Deus para Jó errado, e começam a condenar Jó, dizendo que o jeito de falar de Jó com Deus e o que o Jó tem, a comunhão que Jó tem com Deus é errada, sendo que na verdade ali entre todos o que mais tem comunhão com Deus é Jó. Né? Então eles começam a julgar aquele que é o que mais tem contato com Deus. Tanto que a gente vai vendo que ao longo das defesas de Jó, quem melhor fala, se aproxima de quem realmente é Deus, é Jó. Então os amigos de Jó se distanciam muito de quem realmente é Deus. Enquanto que Jó realmente, a fala de Jó vai evoluindo ao longo do texto e ele vai se aproximando, ele vai tendo uma revelação de quem é Deus. Né? Por isso que ele fala no final do livro dele, ele vai falar, realmente eu te conhecia pelo que eu ouvia falar, mas hoje eu te conheço com intimidade, porque tudo que ele passou fez ele ter uma intimidade com Deus, né? Por meio do sofrimento. Então o livro de Jó é extraordinário, o livro de Jó nos ensina que nós podemos ter uma intimidade com Deus no meio do sofrimento, que o sofrimento não é só para o ímpio, não é só para o pecador, o cristão também pode sofrer, né? Inclusive a palavra de Deus diz que se você é cristão, você vai ter aflição nesse mundo. Essa é a promessa da Bíblia pra gente, né? Aquele que é cristão vai ter aflição no mundo. Então, tem que ter essa mente aberta e esse esclarecimento, né? Então, o livro de Jó é muito interessante. A gente vê que primeiro eles tentam argumentar, convencer Jó de que Jó é um pecador, né? Tentam falar isso para que Jó seja salvo e que haja uma mudança ali na vida de Jó. Jó começa a retrucar. Jó fala, não, eu não sou um pecador, eu não sou ímpio. Então Jó começa a se defender, não confessando que os amigos dele querem que ele confesse. Então o que acontece? Agora os amigos dele começam a vir mais nervosos. Então os amigos dele agora começam a julgar realmente. Primeiro eles vinham só falando, ó, Jó, pensa bem, você não cometeu nenhum pecado? Quem é o homem para ser justo diante de Deus? Quem é o homem para não cometer nenhum pecado diante de Deus? Então primeiro eles ficam forçando Jó a achar algum pecado, né? Então a gente vê que ao longo da história Jó vai falando, não é possível, Deus deve estar me punindo por causa da minha mocidade, por causa do que eu fiz na minha juventude, né? Aqui Jó deve ter uns 70 anos, a gente vai ver mais pra frente. E ele fala, não, deve estar me punindo por causa da minha mocidade, né? Porque ele não encontra nenhum pecado. E os amigos dele então começam a ficar revoltados, então começam a ficar com mais raiva e começa a piorar o julgamento, né? Vem um julgamento mais forte e agora eles mudam o discurso deles. Eles não falam mais sobre a salvação de Jó. Eles começam a falar sobre o fim de Jó. Eles começam a falar, ó, Jó, você é um exemplo. Você é um exemplo para todo mundo do que o ímpio merece. Você está passando um pouco do que você merece. Então eles começam a falar, eles mudam o discurso deles de quem buscava que o amigo fosse salvo para uma condenação. Então eles começam a botar medo, botar terror em Jó, né? Então agora eles mudam o discurso dele. Em vez de falar por meio do amor, eles começam a botar o terror, querer convencer Jó, né? Porque assim, no pensamento dos amigos de Jó, Jó não tem Deus. Então Jó está afastado de Deus. Então eles tentaram convencer Jó falando para Jó reconhecer algo errado nele. Jó não reconheceu nada errado nele. Então o que os amigos estão fazendo? Agora os amigos estão tentando convencer a Jó de que é melhor ele ir para Deus por causa do medo, vai pelo terror, né? É aquela coisa daquele pai, né, que quer que seu filho obedeça e o respeite, né? Mas por medo. Não é porque ama, não é porque tem amor pelo pai, mas é por medo.
por medo do que o pai pode fazer por ele. E é isso que os amigos de Jó começam a fazer, começam a falar para Jó ter medo de Deus. Então, já que Jó não ama Deus, então que Jó tenha medo e siga a Deus e olhe a Deus certo por medo. Então, que pelo menos ele vá por medo, né? E Deus não é assim. A gente sabe que Deus quer que a gente vá até ele por amor, não é por medo. Deus nos ama e não é assim. Ele não bota o terror na gente, né? Ele não fica com uma arma atrás da gente querendo que a gente se volte para ele por meio de uma ameaça, né? Eles entendiam nessa época, né, os amigos de Jó, que Deus dá uma retribuição do seu pecado. Então, você cometeu tal pecado, você merece uma gripe. Você cometeu tal pecado, você merece sair do seu emprego. Você cometeu tal pecado, você merece perder seu filho, né? E Deus não é assim. Deus não é assim. Deus é um Deus de consequência. Mas Deus não é um Deus de castigo assim, equiparando o seu pecado a alguma punição, né? Deus é um pai, é aquele pai amoroso, né, que vê seu filho errar. Ele vai dar uma lição para o filho aprender, mas o filho aprendeu com uma lição simples, acabou a lição. Ele não vai continuar dando lição para o filho. Mas eles, os amigos de Jó, entendiam que Deus era um pai que dava lição. O filho entendeu a lição, porque Jó fala isso. Gente, eu tô aqui entregue para Deus, não sei o que mais Deus quer que eu faça. Então eles entendiam o quê? Que Deus era um Deus que a pessoa se arrependia, não que estava arrependida do que fez, só que Deus ia continuar punindo ela até a medida do pecado que ela cometeu. E Deus não é assim, né? É um Deus de consequências, mas não é um Deus de punição até a medida do pecado da pessoa. Então a gente vai ver hoje, né? A gente lembra que Bildade havia falado com Jó, né? Bildade entrou com uma resposta contra Jó, né? Inclusive Bildade até falou, né? Falou que a doença que estava em Jó, né? Que ele estava definhando por causa do pecado dele, né? Então eles usavam toda a circunstância da vida de Jó contra Jó. Então agora Jó vai responder a isso. E a resposta de Jó é boa. A gente vê que a resposta de Jó vai evoluindo. Então a cada resposta Jó vai evoluindo e a gente vai entendendo que a cada resposta Jó vai conhecendo mais a Deus. Então o conhecimento de Jó com Deus vai aumentando a cada resposta. Parece que a reflexão do sofrimento que ele passa faz ele começar a entender melhor quem é Deus. Parece que o sofrimento, a reflexão começa a fazê-lo pensar um pouco mais e compreender um pouco mais sobre quem é Deus, sobre o tamanho de Deus, né? Então agora Jó começa a responder Bildade, né? Aí no versículo 1, então, Jó falou novamente, né? Aí ele fala no versículo 2 para Bildade, né? Até quando vocês vão ficar aí falando, me atormentando? Gente, por que vocês não param de falar? O que foi que eu fiz pra vocês estarem falando tanto? Vocês não param de falar. Porque o problema é que Jó quer desabafar, eles não querem que Jó desabafe, eles querem que Jó fique mudo. E Jó fala, não, se eu ficar mudo, minha dor não passa. Se eu falar, minha dor não passa. Então eu vou falar, eu vou me queixar, porque a única coisa que me resta é a minha boca. Porque eu já estou consumido. E os amigos não queriam que ele falasse. Os amigos achavam que a queixa de Jó, a reclamação de Jó era uma ofensa para Deus. E os amigos achavam que tinham que defender Deus, né? Eles achavam que havia uma necessidade tremenda ali de defender Deus. E para defender Deus, eles acusavam a Jó, né? Então, para defender Deus, eles começavam a acusar ali a Jó. E não tinha essa necessidade, né? A gente vai ver mais tarde, né, que Deus vai vir cobrar isso desses amigos, porque não tinha necessidade nenhuma. Eles fizeram algo que Deus não mandou, né? Estavam se intrometendo ali em algo que Deus não havia mandado. Eles, inclusive, a gente viu, né? Inclusive que eles falaram que estavam falando ali em nome de Deus, né? E não estavam. Não estavam. Deus mais pra frente vai cobrar isso. Aí no versículo 2 já continua. Até quando vocês vão ficar me atormentando? Até quando que vocês vão ficar falando, né? Até quando vocês vão ficar me ferindo com essas palavras, né? Até quando vocês vão ficar proferindo palavras que me machucam? Porque vocês estão me machucando com as palavras de vocês. Vocês estão me machucando. Porque a gente lembra que os amigos dele falaram que ele era um mentiroso, que ele era um hipócrita, que ele era um zombador, né? Então ele falou, até quando vocês vão ficar me machucando, vocês vão ficar me ferindo? Aí no versículo 3, Jó continua, 10 vezes vocês já me insultaram e vocês não se envergonham de me tratar tão mal, né? Ele fala 10 vezes, mas não são 10 vezes certinha, né? Significa muitas vezes, né? Então ele é uma poesia aqui, então ele tá falando forma de poesia. Ó, vocês já me maltrataram muitas vezes. Vocês estão me insultando muito. E o
pior de tudo é que vocês não se envergonham de me insultar. Vocês estão aí de cabeça erguida, alegres, me insultando. Vocês estão me ofendendo. Vocês não estão entendendo? Eu preciso de um amigo aqui, eu não preciso de um julgador, né? Então, Jó fala muito, né, sobre o problema, né? É aquela coisa, a gente só sabe quem é nosso verdadeiro amigo na hora da aflição, né? Na hora ali do sofrimento. E é isso que Jó ensina pra gente, né? Porque Jó fala, eu preciso de amigo, eu preciso que me deem compaixão, não preciso que me ataquem do jeito que vocês estão me atacando, né? Aí no versículo 4, Jó continua, ainda que eu tivesse pecado, né? Então ele fala assim, gente, ainda que eu tivesse errado, é problema meu, o que vocês têm a ver com isso? Ainda que eu tivesse errado, quem é que ia pagar pelo erro? Sou eu não tô entendendo porque essa raiva de vocês, eu não tô entendendo porque vocês vêm aqui e não conseguem estender uma mão, ter misericórdia e compaixão. Ainda que eu estivesse errado, eu não tô entendendo porque vocês estão me atormentando, né? Ele fala. Aí no versículo 5, ele diz, vocês pensam que vocês são melhores do que eu. Usam minha humilhação como prova do meu pecado, né? Então os amigos dele chegavam lá com altivez por conta da circunstância de Jó, né? Do que Jó estava vivendo, e eles se julgavam superiores a Jó, porque eles estavam vivendo uma vida tranquila, não estavam tendo nenhum problema na vida deles, então eles falavam que eles eram superiores a Jó, eles se julgavam superiores a Jó, e Jó fala, não, vocês estão se achando superiores a mim, e vocês estão usando contra mim as circunstâncias que estão acontecendo na minha vida, vocês estão usando a minha humilhação, vocês estão me humilhando ainda mais. Vocês estão chutando já um gato ferido. Vocês estão chutando já alguém que está ali pele e osso. Vocês, em vez de me ajudar, vocês estão me chutando. Aí no versículo 6, Jó continua. Fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. A gente lembra que Bildade havia falado para ele no capítulo anterior, né? Falou, Jó, para de reclamar, Jó, o fim do ímpio é isso mesmo. O ímpio, ele anda, vai caminhando nos passos dele feliz da vida, achando que tá tudo bem com a vida dele, e os próprios passos dele levam ele a uma armadilha, e ele é pego na própria armadilha dele, né? Então, o caminho dele mesmo, há redes ali que o enlaçam e o prendem, e ele mesmo é levado, os pés dele mesmo o levam à destruição. E aqui Jó tá falando, não, fiquem sabendo que não foram os meus passos que me levaram ao que eu vivo hoje. Fiquem sabendo que não foram os meus passos que me levaram a essa armadilha. Foi Deus. Deus que foi injusto comigo, né? Ele ainda fala no versículo 6, Deus que foi injusto comigo e me prendeu nessa armadilha, mas não foram os meus passos que me trouxeram até aqui. Então Jó começa a rebater o que Bildade havia falado, né? Então no versículo 7 ele continua. Eu protesto contra a violência de Deus, mas ninguém me ouve. Grito por socorro, porém não há justiça, né? Então ele continua falando aqui o que ele já havia falado antes, que a gente lembra, né? Que ele falou assim, que a terra clame por mim. Quando eu for sepultado nela, assim como a terra clamou pelo sangue de Abel, um sangue inocente derramado e engolido por ela, que ela clame pelo meu sangue quando eu for enterrado nela, né? E a gente viu que Bildade falou, ninguém vai lembrar de você, Jó. Não fica achando não que a terra vai clamar pelo teu sangue, porque o fim do ímpio é o esquecimento. Ninguém vai lembrar de você, e se lembrar de você vai ser pelo terror, porque você é um exemplo do que o ímpio passa. Então agora Jó fala, não, eu continuo protestando. Eu continuo protestando contra a violência de Deus, porque Deus está sendo violento comigo, Deus está fazendo uma violência comigo que eu não mereço. Então eu protesto contra a violência de Deus, Deus está agindo de forma violenta comigo, Deus está me violentando, né? Deus está me ferindo, né? Por algo que eu não mereço. Aí ele fala, mas ninguém me ouve, eu tô clamando aqui, gente, falando, Deus está sendo injusto comigo, gente, Deus está sendo violento comigo, mas ninguém me ouve. Aí aqui continua, grito por socorro, porém não há justiça, né? Eu fico gritando por socorro para que alguém veja o que está acontecendo na minha vida e reconheça essa injustiça do que eu estou passando. Só que ninguém me ouve, ninguém me dá bola, todo mundo acha que eu sou um ímpio, então é uma injustiça total. Já basta a injustiça que Deus está fazendo sobre mim, mandando sobre a minha vida todo esse sofrimento, já não basta o que eu estou vivendo. Eu ainda tenho o sofrimento de ver o meu caráter sendo mal julgado, o meu caráter sendo defamado, eu sendo difamado por aí por algo que eu não fiz. Aí ele fala, eu tô sofrendo uma violência dupla, né? Deus tá me violentando e eu ainda tô sendo atacado pelos meus próximos. Aí no versículo 8 ele continua.
Deus fechou o meu caminho para eu não passar e cobriu de escuridão minha estrada, né? Então, Deus me deixou sem saída, eu já não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer, sabe? Minha estrada tá escura, não há mais o que fazer. E aqui no versículo 9 ele continua, porque toda a palavra de Jó, parece, a impressão que dá é que Jó quer desabafar. Então Jó, sabe aquela coisa de alguém que está sofrendo, que está passando por alguma coisa e quer falar como que ela está se sentindo para que o outro consiga sentir, perceber qual é a sensação do que ela está vivendo? Parece que é isso, parece que Jó está querendo desabafar, então Jó está querendo falar como ele está se sentindo, então ele começa a descrever como ele está se sentindo, ele está querendo que os outros consigam perceber a dor dele. Então assim, é como se fosse alguém que estivesse sofrendo muito, você não consegue avaliar a dor daquela pessoa, então ela começa a descrever para você a dor dela. É isso que parece, que Jó está fazendo isso. Porém, toda vez que Jó tenta descrever a dor dele, essa descrição que ele usa é usada contra ele. Os amigos dele começam a usar aquilo que ele falou contra ele para falar, é isso mesmo, Jó, é assim que se sente o ímpio. Então é essa impressão que dá. Mas Jó não fala nesse intuito, Jó parece que fala na impressão, na intenção de estar descrevendo a dor dele para receber um consolo. Parece que Jó tá querendo falar, ó, gente, é assim, assim, assim que eu me sinto. Para que alguém fale alguma coisa que o conforte, mas não vem esse conforto, ele não recebe esse conforto de lado nenhum. Aí no versículo 9 ele continua, né? Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa, né? Então a gente vê com o versículo anterior, né, de Bildade, que falava alguma coisa também sobre reino, né? E aqui no versículo 9 também fala sobre coroa. Aí alguns usam esses dois versículos para falar que Jó era um rei, né? Mas a verdade é que a Bíblia não fala claramente que Jó era um rei, né? E é uma poesia, o livro de Jó, então a gente não sabe se ele usou como poesia, né? Mas que ele era um homem famoso e conhecido em todo o Oriente, né? Respeitado ele era, e a Bíblia deixou isso bem claro. Então aqui ele fala, olha, Deus tirou toda a minha honra. Eu já não tenho mais honra nenhuma. Deus tirou a minha honra. Ele tirou-me a coroa da cabeça, né? Então, a coroa na cabeça, o que que é? A coroa na cabeça, quando o rei anda com a coroa na cabeça, ela impõe respeito. Então, todo mundo olha e respeita aquele homem que tá com aquela coroa na cabeça. E ele fala, Deus tirou da minha cabeça minha coroa, então ninguém me respeita mais. Ninguém tá nem aí pra mim. Aí ele vai começar a falar, a gente vai ver, que nem os servos dele respeitam mais ele. Ele pede pro servo fazer alguma coisa, o servo não faz, ninguém quer fazer mais nada para ele. Aí ele continua no versículo 10. Deus me destruiu de todos os lados, né? Então Deus veio e me atacou por todos os lados, eu não tenho mais saída. E eu estou acabado. Então aqui ele tá, não é que ele tá querendo dar mais munição aos amigos, né? Porque a gente lendo, a gente percebe na malícia que os amigos usam cada palavra de Jó contra Jó, né? Então Jó fala que tá se sentindo em trevas e os amigos usam isso contra Jó. Então aqui Jó continua falando, né? Jó fala, olha, Deus me destruiu de todos os lados, eu não vejo mais saída. Mas Jó não tá falando esse intuito de dar munição para os amigos dele, mas no intuito que eu havia falado realmente, a paz, ideia, no intuito realmente de ser consolado, ser confortável. Não, gente, vocês não estão entendendo. Peraí, eu me sinto de tal forma, gente, eu preciso de um conforto, eu preciso de um consolo, eu preciso que vocês me ajudem. É isso que ele tá falando, ele tá pedindo socorro. Ele pede socorro. A gente lembra no início do livro de Jó, dá muita dó, né? Porque Jó fala, não, gente, vocês não estão entendendo. Deus me feriu com a flecha dele e a flecha dele atingiu a minha alma e a minha alma está ferida. Eu já não consigo orar por mim mesmo, eu já não consigo clamar por mim mesmo. Eu sou por amargura, eu estou com a minha alma ferida, eu preciso de ajuda. Ele fala assim com os amigos dele e ele não recebe ajuda dos amigos dele. Aí ele continua no versículo 10, né? Me destruiu por todos os lados e estou acabado, como se eu fosse uma árvore, arrancou minha esperança pela raiz. Então a gente lembra que Bildade havia falado, né? Ô Jó, o ímpio é como uma árvore seca, ele seca completamente, né? Então é assim que vai ser com você, Jó. E aqui Jó fala, não, realmente, eu me sinto como uma árvore, né? E Deus veio e arrancou a esperança de mim como se arranca uma árvore pela raiz.
Eu não tenho mais esperança nenhuma. Vocês querem que eu tenha esperança? Eu não tenho mais esperança nenhuma. Deus arrancou a minha esperança pela raiz, como se eu fosse uma árvore. Ele puxou a minha esperança pela raiz. Eu já não tenho mais esperança nenhuma. Aí no versículo 11. Sua ira arde contra mim. E ele me considera seu inimigo, né? Então aqui a gente lembra, né, que Jó atribui para Deus coisas de Satanás. Porque ele realmente está sentindo uma ira. Ele sente uma ira tremenda sobre ele. Só que é a ira de Satanás. E ele não sabia, ele achava que era a ira de Deus. Aí ele fala, Deus me considera o inimigo dele, não é possível. Ele sentia que realmente aquele ataque era um ataque de um inimigo. Então ele fala, não, eu me tornei inimigo de Deus. E realmente era um ataque de um inimigo. Só que era o ataque de Satanás, não era Deus que estava atacando ele, né? Mas ele não sabia. Então ele atribuía aquele ódio, aquela raiva toda a Deus, mas aquele ódio, aquela raiva toda que caía sobre a vida dele, todo o mal que caía sobre a vida dele, era Satanás, não era Deus. Então ele atribuía ser inimigo de Deus, mas na verdade ele é inimigo de Satanás. Então era Satanás jogando toda aquela raiva e rancor sobre Jó, né? Mas ele achava que era Deus. E no versículo 12 ele continua, juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda, né? Então Deus me odeia tanto que ele mandou todas as tropas dele, né, ficar contra mim. Eles estão me acampando assim, estão acampados ao meu redor, né, e não me deixam sair. Eles estão aqui prontos para me ferir. Qualquer passo que eu dou, posso ser ferido. Então eu tenho que ter cuidado com qualquer coisa, porque Deus parece que me pegou e só está observando eu no mundo. Só existe eu no mundo de pecador para Deus. Parece que foi um negócio ali comigo, né? Aí no versículo 13 ele continua. Deus afastou meus irmãos de mim, e os que me conhecem me tratam como se eu fosse estranho, né? Então ele começa a falar que as coisas mudaram, né? Quando ele começou a sofrer, quando ele começou a passar por dificuldade, né? As pessoas mudaram com ele, né? Então ele fala que os irmãos dele já não querem mais ficar perto dele, né? Então os irmãos dele se afastaram dele, não gostam mais da presença dele. Ele já não consegue mais ter contato com os irmãos, né? A mulher dele já tem nojo dele, né? Do hálito dele, né? Por conta da doença, ele devia ter um mau hálito, né? Então, ele fedia, aqui na Bíblia fala que ele cheirava mal, ele cheirava muito mal. Eram feridas abertas, né? E tinha vermes na ferida, a gente viu. Então ficava vermes andando pela pele dele. Então ele fedia. E as pessoas se afastaram dele. Ele fala, até os meus irmãos. Não é só o estranho, né? Os meus irmãos se afastaram de mim, né? E os que me conhecem, né? Já fingem que não me conhecem mais. Eles passam por mim e fingem que nem me conhecem, né? E ele continua no versículo 14. Os meus parentes me desampararam. E os meus conhecidos se esqueceram de mim, né? Então, hoje ele já não tem mais ninguém para contar. É isso que ele tá falando. Assim, gente, eu não tenho mais ninguém com quem contar. Vocês estão aqui, vocês falaram que iam vir aqui me ajudar, vocês falaram que iam vir aqui me dar um consolo, me dar uma ajuda, me dar um conforto. Eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais ninguém. E vocês estão vindo aqui para me atormentar. Vocês acham que eu ainda preciso viver esse tormento? Vocês acham que eu ainda preciso ser atormentado depois de tudo que eu tô passando, né? Aí no versículo 14, ele continua. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. E vim a ser estrangeiro aos seus olhos, né? Então ele fala, até os que estão debaixo da minha casa me tratam mal. Eles estão morando debaixo do meu teto. Eu estou alimentando essas pessoas e elas estão me tratando mal. As pessoas que eu alimento dentro da minha casa já não me respeitam mais. Eu não tenho mais respeito de ninguém, né? Aí ele continua aqui no versículo 15. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Aí no versículo 16. Chama o meu servo. Quando ele fala chama o meu servo, não é um servo qualquer. O termo no hebraico seria servo nascido na casa dele. Então seria um servo mais próximo, né? Um servo nascido na casa dele, então seria um servo que teria um determinado afeto, né? Porque o que acontece? Todos os filhos de Jó morreram. Então ele tá falando desse servo como se fosse um filho.
porque os filhos dele morreram. Então ele fala assim: esse servo nasceu na minha casa. Então, esse servo que nasceu na minha casa, ele não me responde. Eu chamo por ele e ele já não me responde mais. Aí ele fala: eu tenho de suplicar eu mesmo. Então, o que ele diz? Ele fala: ó, antes eu pedia para ele fazer alguma coisa para mim, ele fazia prontamente. Eu falava com ele fazia rapidamente. Hoje eu preciso implorar para ele fazer alguma coisa para mim, porque ele finge que não me escuta. Então ele está falando isso sobre esse servo, não é qualquer servo, é um servo nascido na casa dele. Como ele não tem mais filho vivo, agora ele fala desse servo como se fosse um filho, quem ele viu crescer, né, na casa dele. Aí no versículo 17, meu hálito enoja minha esposa, né, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Então aqui ele está falando aquilo que a gente tinha falado, né, o hálito dele já cheirava mal, né, porque ele estava com uma doença séria, afetou tudo a doença dele. Ele vai falar que a única coisa que não afetou foi a gengiva dele e a parte da boca para ele, e a língua para ele falar. Porque era esse o intuito de Satanás, deixar a boca dele livre para ele blasfemar contra Deus. Era esse o intuito de Satanás. Então Satanás deixou livre o que ele queria usar, né? Então aqui ele fala no versículo 17: meu hálito enoja minha esposa, né? Então o hálito dele fedia. Ele fedia, o hálito dele fedia. Então aqui ele continua no versículo 17. E pelo mau cheiro eu sou repugnante aos meus irmãos, né? Então eu cheiro mal, ele fedia, né? A gente viu, tinha vermes andando assim, você podia ver os vermes andando na pele dele. Ele tinha feridas abertas e com vermes andando na pele dele. Então ele devia feder mesmo, devia ter o cheiro de carne podre, né? Ele vai falar isso também, que a carne dele é podre, tá podre. Então ele devia feder a carne podre. Então até os irmãos dele não conseguiam aguentar mais aquele cheiro. Não conseguiam chegar perto dele por causa daquele cheiro. É isso que ele fala. Aí no versículo 18 ele diz: até as crianças me desprezam e querendo eu levantar-me zombam de mim. O que acontece? No Oriente é muito comum, há um respeito pelo mais velho. Então aqui ele está querendo dizer, normalmente as crianças respeitam os mais velhos. As crianças, elas prestam uma reverência para o mais velho. E aqui ele está falando, até as crianças me desprezam. Então aqui a gente lembra que Jó deve ter uns 70 anos, né? Então Jó tem 70 anos, é um senhor de 70 anos. Nem as crianças não respeitam ele mais. É isso que ele está querendo dizer. Nem por eu ser mais velho, né? As crianças têm costume de respeitar os mais velhos. As crianças aqui no Oriente respeitam os mais velhos, mas nem as crianças me respeitam mais. Elas me desprezam. E quando eu tento me levantar, elas ficam zombando de mim. Então a gente vê que Jó já devia ter uma certa dificuldade. Ele devia tentar levantar e cair, ele devia tentar levantar e gemer. Então as crianças ficavam zombando, tirando uma da cara dele por ele tentar levantar, né? Então ele já fala isso, que nem as crianças, que geralmente respeitam os mais velhos e são mais inocentes, né, de não ter tanto julgamento e tantas falas assim como os amigos dele, nem essas crianças não respeitam mais ele. Aí no versículo 19 ele continua: meus amigos chegados me detestam, né? Esses amigos dele que estão lá eram tão chegados e hoje eles te detestam, eles detestam Jó, né? Eles acham que Jó é um exemplo do ímpio, então Jó é um exemplo do que não se deve seguir, do que não se deve fazer. Então eles hoje detestam a Jó. E ele continua no versículo 19: aqueles que eu amo se voltaram contra mim, né? Então não me restou ninguém. Aí é bonitinho porque ele fala assim, não me restou mais ninguém, eu não tenho mais ninguém. Mas não tem problema, porque eu tenho Deus. O meu Redentor me basta. Eu sei que no céu eu tenho alguém por mim. Ele vai falar isso. E é lindo assim, né? A fala de Jó é linda, né? Porque ele fala, eu sei, eu entendo, todo mundo me abandonou, eu já não tenho mais ninguém nesse mundo, todo mundo me abandonou, eu entendo, eu sei disso, mas não tem problema não, não me importa não, porque Deus não me abandonou, e isso é o que me importa, eu sei que lá no céu tem alguém por mim, e ele fala isso, e é lindo, né, porque Jó fala, não tem problema vocês me abandonarem, porque eu sei que Deus está comigo. Aí ele no versículo 20, os meus ossos se apegam à minha pele, né? Porque Bildade, a gente lembra que Bildade teve a capacidade de falar da doença de Jó, né? Então é triste, sabe? Alguém chegar pra pessoa e falar, ó, essa doença aí
resultado do seu pecado. Você tá com essa doença aí porque você merece, e você que fez algo para estar merecendo essa doença, para estar passando por essa doença. E foi isso que os amigos de Jó fizeram, né? Essa doença aí, ó, você merece. Você que buscou. Aguenta essa doença. Você que buscou. Você tá doente é porque você buscou. Então, eles fizeram isso. Então, agora Jó vai falar sobre essa doença, né? Então, Jó fala: realmente, porque a gente lembra que Bildade havia falado, ó, Jó, o primogênito dos mortos, ele vem e consome o ímpio. E ele começa a comer os membros do ímpio, né? Ele começa a devorar o corpo do ímpio até o ímpio virar pele e osso e morrer, definhar. Então, o Bildade havia falado isso. E agora Jó vai falar sobre isso. Então, Jó vai e fala no versículo 20. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, né? E salvei-me só com a pele dos meus dentes. Então, o que ele tá querendo dizer? Que ele é só pele e osso. Então, agora ele tá tão magro, que você consegue ver o osso, já não tem carne. Você olha para Jó, você vê os ossos dele saindo. Você vê assim o osso dele. Ele é pele e osso. É isso que ele tá querendo dizer, né? Aí ele fala: salvei-me só com a pele dos meus dentes. Ou seja, ele tá falando: a única coisa inteira que tem no meu corpo é a minha gengiva. Então, ou seja, é aquilo. Satanás deixou intacto aquilo que ele precisava para Jó usar para blasfemar contra Deus, né? Então a gente observa que ele foi deteriorado ali muita coisa, mas a boca de Jó estava boa. Tanto que a gente observa que Jó fala muito, porque a boca de Jó estava boa. Então Satanás mexeu em tudo, mas na boca de Jó Satanás não mexeu, porque era aquilo que ele ia usar para Jó blasfemar contra Deus, para Jó renunciar a Deus. Então ele deixou intacto aquilo que ele usava, aquilo que ia ser a fonte para que Jó cedesse a Satanás e Satanás ganhasse, né? Então ele deixou intacto, tanto que a gente observa quanto que Jó fala, né? Jó fala muito por causa disso. Satanás deixou intacta a boca de Jó. E ele fala isso, falou: eu me salvei apenas com a pele dos meus dentes, né? Ou seja, não tem mais dente, é só gengiva. Então, ele ainda falava, ele tinha as gengivas ali e ficava falando, mas ele fala que não tinha mais dente, mas tinha a pele do dente, as gengivas. Aí, no versículo 21, ele continua: tenham misericórdia de mim. Então, aqui ele fala, eu acho que vocês não entenderam, né? Porque a gente observou até agora que os amigos não demonstram misericórdia nenhuma por Jó, não demonstram compaixão nenhuma por Jó. Eles demonstram só julgamento, né? Só condenam Jó. Então agora Jó tentou explicar de uma forma maior o que ele está sentindo, o que ele está passando, o que ele está vivendo. E depois de toda essa explicação, Jó falou: não, agora eles vão entender. Eles vão entender o meu lado, eles vão entender que eu tô sofrendo, eles vão entender o que eu tô passando. Então agora, tenha misericórdia de mim, né? Então agora ele explicou direito a situação dele. Ele falou: não, gente, é assim que eu me sinto, é assim que eu tô, é isso que Deus está fazendo comigo. Então agora eles vão ter compaixão de mim, né? Então ele vai nessa esperança de que agora ele receba um consolo e um conforto dos amigos. Por isso que Jó é o homem da paciência, né? Porque ele tem uma paciência com esses amigos que ninguém tem, né? A gente lembra que ele é chamado de um homem paciente, né? Todo mundo fala a paciência de Jó. Não é pela doença, ele não tem paciência com a doença, não é a doença que ele é paciente. Ele tem paciência com os amigos, ele tem paciência com os inimigos que vêm perturbar ele, né? Ele tem paciência com as ofensas, né? Ele tem paciência com as pessoas que vêm ofendê-lo. Então, ele tem muita paciência. Então, a paciência dele é obtida, né, falada, né, foi consagrada, é falada até hoje por conta disso, dessa paciência que ele teve com os amigos dele, né, não é por conta da doença, mas é por conta dos amigos, porque qualquer outra pessoa tinha expulsado esses amigos de casa, né, e Jó não, Jó ficava ali pacientemente se explicando para esses amigos. Qualquer outra pessoa tinha mandado esses amigos ficarem quietos, mas ele não, ele ainda fica ali, ainda tentando convencer os amigos. Então Jó tem muita paciência com esses amigos. Aí ele fala no versículo 21, né, ó, depois de tudo que eu falei, agora de eu ter explicado a minha situação, o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, eu espero que você se coloque no meu lugar, entenda o que eu estou passando e tenha misericórdia de mim, né? Isso que ele fala. Aí ele fala depois no final do versículo 21, tenham misericórdia de mim, pois Deus me feriu, gente. Se Deus já me feriu, se Deus está com a mão dele sobre mim, se Deus está me punindo, o que resta a vocês é terem misericórdia de mim e não continuar me punindo, não vir aumentar o peso que há sobre mim, mas sim terem misericórdia e compaixão de mim, porque Deus já está fazendo a parte dele, gente.
agora eu vou ser condenado por Deus e por vocês também? Não, se Deus já está me condenando, se Deus já está pesando a mão sobre mim, já tá bom. Então vocês, a parte de vocês é exercer compaixão, não é me condenar também, não é me punir também, né? Então Jó tá falando isso. E é uma explicação tremenda, porque realmente é isso, o evangelho é isso, né? O evangelho é você ter compaixão pelo outro, não é você condenar e punir. Quem faz isso é Deus, né? Tanto que Jesus Cristo fala, né? A gente viu na aula que a gente teve no seminário, Jesus Cristo fala, eu vim para salvar e não para condenar. Quem vai condenar é Deus depois no julgamento. No juízo final, Deus condena. Mas agora eu vim para salvar. Então é isso que o Jó está falando. Vocês têm que vir aqui para tentar me ajudar. Vocês têm que vir aqui para tentar me dar compaixão, misericórdia. Não para vir ajudar Deus a me condenar. Gente, Deus já está fazendo a parte dele. Quem são vocês para me condenar? Se Deus está fazendo, deixa ele. Agora tenham vocês compaixão de mim, né? Então no versículo 22 ele continua. Por que vocês estão me perseguindo? Como Deus está me perseguindo. Se Deus já está me perseguindo, para que vocês estão me perseguindo também? Eu não estou entendendo, ele está falando, né? Ele fala assim, Deus já está me perseguindo. Vocês estão me perseguindo também por quê? Porque vocês estão me atormentando. Aí ele continua, e não cessam de devorar a minha carne, né? Ele fala assim, e vocês não cansam de ficar ferindo a minha carne, né? Não cansam de me cansar, porque eu estou cansado aqui, estou fadigado, estou perturbado, vocês ficam me perturbando. Então vocês não cansam disso, gente. Já não basta Deus estar me perseguindo, vocês querem me perseguir também? Já não basta a perseguição que eu estou vivendo de Deus, vocês querem me perseguir também? Pra quê? Deus já fez o que fez com a minha pele, eu já sou aqui só pele e osso, a minha situação, eu cheiro mal, a podridão, e vocês ainda querem devorar o resto da minha carne que está aqui no meu corpo, vocês querem me deixar ainda mais exausto do que eu já tenho um pinguinho de carne aqui para minha sobrevivência, vocês querem terminar de devorar isso. Aí Jó começa a falar nesse intuito parece assim que é um homem desesperado pedindo ajuda de amigo, né? Parece um homem desesperado, fala, gente, eu preciso de ajuda, me ajuda, olha, eu tenho compaixão de mim. Parece um homem que está implorando para que alguém tenha dó dele, né? Tenha compaixão dele, dó dele. É isso que parece. E os amigos não vão ter. Isso daí não vai dar compaixão para nenhum dos amigos dele, não. Aí no versículo 23 continua, né? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro. É linda essa parte, porque ele fala que o meu Redentor vive, né? É linda. Aqui ele fala o quê? A gente lembra que Bildade havia dito que ninguém ia lembrar de Jó. Né? Porque Jó falou, ai, quem me dera, né, a minha história fosse marcada e viessem, né, a lembrar do meu clamor, da injustiça que houve na minha vida. E Bildade falou, não, ninguém vai lembrar de você não, Jó, você morreu, ninguém tá nem aí pra você. Então agora ele fala, então quem me dera se o que eu digo, o que eu tô dizendo, todas as minhas palavras, todo o meu clamor, toda a minha oração fossem escritas numa pedra, né? Então ele ainda continua no versículo 24. E fossem escritas com pena de ferro e com chumbo, né, para ficar eternizadas naquela pedra, aí ele fica ainda para sempre, fossem esculpidas na rocha. Então aí quem me dera escrevessem todas as minhas falas, tudo que eu tô falando numa rocha e ficasse eternizado isso. Aí ele fala por que ele diz isso, que incrível, porque assim, não tem ninguém aqui para defender Jó, ninguém acredita em Jó. Então ele fala quem é que vai defender ele. É incrível, no versículo 25 ele fala, porque ele fala assim, eu queria mesmo que tivesse uma rocha onde eu pudesse escrever ali com chumbo tudo que eu tô falando aqui. Aí ele fala no versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Então aqui ele fala, mas eu queria mesmo, não que uma pessoa lembrasse do que eu tô falando, não. Mas eu queria que gravassem em uma pedra tudo o que eu tô dizendo, porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele vai se levantar sobre essa terra e vai falar que tudo que estava escrito naquela pedra era verdade. Nossa, é incrível isso que Jó fala. Até emociona, é extraordinário isso que Jó fala. Então Jó tá falando o quê? Não, eu já não espero ninguém aqui da terra, não espero mais de ninguém aqui que reconheça que eu sou um homem justo, que eu sou um homem puro, o meu amor por Deus. Mas o próprio Deus vai testemunhar que o que está escrito naquela pedra é verdade, o que está escrito naquela pedra é real, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que aquele que vai me salvar, né? O Redentor, né? Aquele que vai me redimir, né? Aquele que vai me salvar, né? Então eu sei que aquele que vai me salvar vive. E um dia ele vai se levantar sobre essa terra, e quando ele se levantar sobre essa terra,
eu sei que ele vai me salvar. Ele vai olhar para aquela pedra ali e vai falar: não, esse homem está salvo. Então ele fala a esperança dele, né, sobre um redentor que vive, que vai vir sobre a terra para salvá-lo, né? E algo extraordinário também que ele fala, a gente vê como esse homem entende, né, de Deus, né? A gente vê os outros chegam lá para ensinar Jó, mas quem ensina é Jó, porque quem sabe aqui, a gente percebe pelo diálogo, quem conhece Deus aqui é Jó. Jó conhece Deus. Jó fala até de Jesus Cristo, né? Então Jó fala, não, o meu Redentor vive, aquele que vai me salvar, ele vive. E um dia ele vai se levantar sobre essa terra e eu vou ser salvo. Então olha o conhecimento desse homem para com Deus, né? Então é extraordinário. Aí no versículo 26, ele agora vai falar sobre a morte. Olha o conhecimento desse homem sobre a ressurreição, né? Ele tem um conhecimento extraordinário, esse homem. Aí ele fala depois, né? Depois dele morto, depois da pele dele ser devorada, né? Ele fala depois revestido este meu corpo de pele, ou seja, depois desse corpo que ele tem hoje ser acabado, destruído, né? O corpo dele vai ser revestido, ou seja, Deus vai fazer para ele um novo corpo. Olha o conhecimento de Jó, que extraordinário. Ele fala o quê? Quando eu for destruído, eu virar pó, eu sumir nessa terra, né? Haverá um tempo em que o meu corpo vai ser revestido, Deus vai fazer para mim um novo corpo, e é o que acontece, o corpo incorruptível que Deus vai fazer na ressurreição, né? E Jó fala isso, fala, Deus vai fazer um novo corpo para mim, né? Uma nova carne para mim, e eu vou ver a Deus. E eu vou ver com os meus olhos, com os meus próprios olhos. Então, Jó tem esse conhecimento, é extraordinário, né? O conhecimento, obrigada, Deia, é o conhecimento extraordinário de Jó. Nossa, como Jó tem uma noção, né, disso, dessas coisas. Então Jó fala, não tem problema, eu não ligo para esse corpo aqui, ó, tá cheio de verme, tá sendo destruído, eu sei só pele e osso, não tem problema para mim não. Eu sei que eu vou ao pó, vou virar pó e Deus vai me revestir com um novo corpo. Eu vou ter um novo corpo e Deus então vai me dar uma nova carne e eu verei, não tem problema nenhum. Então é extraordinário o conhecimento de Jó com Deus, né? Como esse homem conhecia Deus, né? Aí no versículo 27 ele continua falando sobre esse momento em que ele vai ver Deus, né? Depois de Deus criar nele esse corpo incorruptível, né? Que a Bíblia diz. Então a gente vê que a Bíblia fala sobre isso pra gente, né? E Jó já havia falado muito antes. Jó já falava sobre esse corpo incorruptível que Deus vai nos dar. Então Jó já havia falado aqui. Aí no versículo 27 ele continua: eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então aqui ele fala o quê? Quando eu for ver Deus, você eu que vou ver. Eu não vou perder a memória. Você, eu, Jó, que tô aqui falando com vocês. Quando eu for ver Deus, eu vou ver eu mesmo. Não é um outro homem que vai ver Deus, mas esse Jó que vos fala, esse Jó que tá falando aqui com vocês, é quem vai ver Deus, né? E é isso que ele fala, né? Os amigos questionam tanto a intimidade que ele tem com Deus, questionam tanto ele conhecer realmente a Deus, que ele fala, não tem problema, vocês podem falar o que quiser, vocês podem me abandonar, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele é que vai me salvar. E um dia eu ainda vou ver a face de Deus, né? Então ele fala isso, extraordinário, a confiança de Jó, né? E a conexão que ele tem com Deus, né? Então aqui ele fala, e eu vou ver Deus com os meus olhos, né? Então sou eu mesmo que vou ver, eu Jó. Então, com um novo corpo, né? Mas sou eu mesmo, eu que tô falando com vocês. Eu sei que eu vou ver Deus. E aqui ele fala, e de saudade me desfalece o coração dentro de mim, né? Então ele fala, e eu anseio por esse dia. Porque Deus agora me tem por inimigo dele, né? Deus agora não me aceita mais. Mas eu tô ansioso para ver o dia em que ele vai me resgatar, que ele vai me salvar e que ele vai me receber com alegria, né? Então ele tá falando isso. E eu tô ansioso por esse dia, porque um redentor, né? Alguém que vai vir me salvar, né? Vai me pegar, vai me salvar. E essa pessoa meu Redentor vai vir me salvar, vai me libertar e Deus vai me receber. E eu tô ansioso por esse dia. Então olha a esperança, né? Parece que assim, Jó busca os amigos para os amigos darem conforto e consolo a Jó, mas na verdade os amigos não fazem isso. Mas conforme Jó vai refletindo sobre quem é Deus,
o consolo vem até ele. O consolo vem para ele a partir do momento que ele começa a refletir sobre quem é Deus. Então, o fato dele conhecer Deus, o fato dele saber quem é Deus, traz o consolo para ele. A partir do momento que ele começa a ir percebendo quem é Deus, porque a fundamentação inteira é essa, né? O livro inteiro é esse, se baseia em quem é Deus. Então, a partir do momento que ele começa tendo reflexões sobre quem é Deus, parece que quanto mais ele vai conhecendo quem é Deus, mais ele vai aumentando a confiança dele, né? Então, é incrível o jeito que Jó fala, né? Conforme ele vai aumentando o conhecimento dele sobre Deus, o conforto vai chegando que ele tanto procurava e o consolo, né? Aquele conforto e consolo que não vinha pelos amigos começa a vir pelo fato dele conhecer a Deus. Então, o conhecimento dele para com Deus começa a trazer o conforto para ele, né? É aquilo que a Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz isso, quando a Bíblia diz isso, não é que a gente vai numa pregação na igreja, vai ouvir a palavra e vai ter a fé aumentada, né? Não é um passe de mágica, não é a gente abrir a Bíblia em qualquer versículo e tirar a sorte. Não é assim que vem a fé. O que Paulo está querendo dizer? Quando a gente começa a ler a palavra de Deus do início ao fim, a gente começa a conhecer quem é Deus, porque a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Quando a gente começa a ter consciência de quem é Deus, a gente consegue entender quem é Deus, a gente é consolado, a gente é confortado e a gente começa a perceber que nada é maior do que Deus. Então a gente começa a aumentar a nossa fé, quando a gente fala, não, nosso Deus é extraordinário. Isso não é nada para o nosso Deus. Então é por isso que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus, você conhece a Deus. Então você começa a, conhecendo a Deus, você recebe conforto, consolo e você consegue ver que tudo é possível, porque você começa a entender quem é Deus. Então você vê que seu problema não é nada, porque Deus é muito maior do que aquele problema. Então a gente começa a olhar com uma outra visão. Então a gente começa a olhar o problema como um anãozinho, uma coisinha bem pequenininha, não fica olhando mais o problema como um gigante, né? Então a gente começa a olhar o problema com realmente o tamanho que ele tem, né? Então a gente começa a observar diferente conforme a gente vai conhecendo quem é Deus. Aí aqui no versículo 28 ele continua ainda falando, né? Agora ele vai dar uma chamada nos amigos dele, né? Ele vai falar para os amigos dele assim agora. Se vocês disserem, porque ele deu uma chamada nos amigos dele agora, né? Ele falou, gente, tenham compaixão, tenham misericórdia, porque Deus já está me punindo. Deus já está pesando sobre mim. Então, para que vocês vão pesar também? Então, agora ele vai dar uma orientação para os amigos dele. E o que ele vai falar é verdade, é o que vai acontecer, né? Ele falou, olha, mas se por acaso vocês falarem, Jó tá falando bobeira, como foi que a gente perseguiu ele? A gente nem perseguiu ele, Jó só fala bobeira, né? Se eles começarem a falar assim e falarem o seguinte, continuando no versículo 28, e a causa deste mal se acha nele, né? Aí aqui no versículo 29, temam, né? Pois a espada, porque temam, pois a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Ou seja, ele está falando assim, se por acaso vocês falarem que vocês não estão me perturbando, que vocês não estão me perseguindo, que é balela minha, que é conversa fiada, que na verdade a perseguição que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo de sofrimento, na verdade é culpa minha, eu tô passando por isso por culpa minha, porque eu mereço, tomem cuidado se vocês falarem isso, porque a espada tá pronta e Deus vai vir para julgamento e Deus vai julgar a forma como vocês estão julgando, né? Então é aquela coisa, né? Cuidado com a forma como você julga, porque é a forma como você vai ser julgada, né? Então cuidado ao julgar, porque na mesma medida você vai ser julgado. E é o que Jó tá falando aqui. Jó tá falando, ó, eu tô avisando vocês que vocês estão me perseguindo. Eu tô avisando vocês que tá pesado. Eu tô avisando vocês que não tá legal. Mas se vocês ficarem falando que é mentira, que vocês não estão me perseguindo, que não tem nada a ver, que o mal que está acontecendo sobre a minha vida é culpa minha, tomem cuidado. Porque a espada de Deus tá aí. E ele vai vir uma hora para julgamento. E ele vai julgar essa injustiça de vocês. Tomem cuidado, né? Então Jó dá esse aviso para os amigos dele. E realmente é isso que vai acontecer, né? Deus vai julgar esses amigos dele depois. Deus queria matar, né? Até vai querer matar esses amigos dele depois por causa dessa injustiça, né? Jó é que vai interceder pelos amigos, né?
Mas Deus vai querer matar esses amigos por conta disso, conta dessa injustiça que eles estão fazendo com Jó. Então Jó aqui ainda fala, né, com amor com os amigos, ó, tomem cuidado, porque vocês estão me julgando, vocês estão sendo injustos comigo, vocês estão me perseguindo, e à mesma medida que vocês estão fazendo isso, vocês vão ser julgados. A espada de Deus está aí, pronta para julgar, pronta para ferir vocês também. Então tomem cuidado, né? Então a gente finaliza aqui hoje o capítulo 19.